livro do profeta Daniel, capítulo 11, versículo 31, nós temos a primeira vez aquela frase, o abominável da desolação, ou a abominação que desola, quer dizer, algo que você olha e fica assim desiludido, chateado de ver assim a prosperidade da perversidade. E os estudiosos dizem, né, os arqueólogos e aqueles que lidam com os materiais antigos, que essa expressão que aparece no livro de Daniel, a abominação que desola, era uma expressão que no hebraico dá a sonoridade de uma divindade semítica, uma divindade que vinha para zombar do Deus de Israel no culto. Quando Daniel fala dessa abominação que desola, ele vai dizer o seguinte: olha, essas forças virão, vão invadir o santuário, vão mexer no sacrifício, ou seja, vão mexer nos cultos, né? E a gente viu isso se cumprindo nos dias de Antíoco IV Epifânio, quando ele oferece uma porca no altar em deboche a Israel, de maneira que quando essa profecia se cumpriu em Israel, ela tinha uma literalidade, né? Depois, o interessante é que o Antíoco IV Epifânio tinha uma personalidade muito parecida com a do Bolsonaro. Ele era homem de intrigas, um homem que chegou ao poder de maneira estranha, ao mesmo tempo que ele despertava muito carinho, ele despertava muitos ódios pelo que ele fazia com as coisas de Deus, mas a gente tem de concordar que, em relação ao que aconteceu com Israel, as coisas foram diretas, literais. Jesus, entendendo o espírito profético de Israel, ele vai repetir nos evangelhos o seguinte: olha, vai acontecer com vocês e também com a tribulação que virá no mundo inteiro, aquilo que estava escrito em Daniel. Vai ser uma versão mais amplificada, mais ampliada e, por que não dizer, mais arquetípica, mais simbólica. Como assim? Ele vai dizer, olha, quando vocês lerem na profecia de Daniel acerca do abominável da desolação, entendam, haverão muitos falsos cristos entre vocês, muitos falsos profetas, muitas abominações, dizendo-se colocadas por mim, mas são abominações. Vocês vão discerni-las e vão sentir o peso dessas abominações. Aí ele deixa a semente para aquilo que João vai ver de maneira muito mais enfática no Apocalipse, capítulo 13, dos versículos 1 ao 5, quando ele vai falar das forças misteriosas que iam se concretizar numa besta possuída pelo espírito maligno e que tinha um seu falso profeta. E ele vai dando essas características, conforme eu já tenho dito em outros vídeos acerca do senhor presidente, porque ele é a besta do momento, ele é o abominável da desolação deste momento. Ele é aquilo que a gente vai vendo e fala assim: meu Deus, como que está tendo prosperidade? Por que o povo do Senhor está crendo num homem que ele se revela pelas palavras, pelos atos, pelas obras, pelos crimes? E aí ele tem agora pastores o encobrindo. Alguém fala assim: mas você está querendo dizer o quê? Que todos os pastores são pessoas más ao encobrir este homem? Não, o que eu estou dizendo é que é o engano, é a abominação que desola, que engana até gente boa, como o pastor Samuel Câmara, um exímio pastor que eu respeito muito, da Assembleia de Deus de Belém do Pará. E aí, aqueles pastores, o povo vendo tudo aquilo, eles vão respeitando esses homens. De maneira que o que esses pastores estão cometendo neste vídeo, neste primeiro vídeo, é a realização do abominável da desolação. Porque enquanto eles fazem isso adorando o seu ídolo, que é uma coisa sutil, né? Como o diabo ficou vitorioso ao fazer os crentes adorarem um ser humano que não tem nada de Deus, nem na consciência, nem nas atitudes. Ele até pode ter sido permitido por Deus, mas já está provado que ele foi reprovado por Deus, enquanto ele vai sendo encoberto, promovido insistentemente por autoridades eclesiásticas cristãs no Brasil. Este é o abominável da desolação, porque o texto de Apocalipse aponta que isso é um arquétipo. Até que chegue o dia onde o mundo inteiro vai cair no governo satânico, muitos pequenos satânicos vão sendo colocados no poder. E a perfeição da abominação é esta, no caso do Brasil, é que os evangélicos estão promovendo o governo da mentira. Se não vejamos, o engano está tão grande que os evangélicos se esquecem de discernir as profecias que eles recebem. Aquelas profecias de 2014 e de 2016, de 2018 e até depois que o Bolsonaro assumiu o poder, muita gente vendo cidades sendo submersas. Aí a gente fica assim: cadê a cidade sendo submersa? É que vocês não entenderam o arquétipo, porque quando a coisa é dita em profecia, seja por Daniel,
seja por Jesus, seja por João o apóstolo, seja pelos profetas que Deus está dizendo agora, como aquela profecia do dia 30 de março que todo mundo banalizou, mas ela vem acontecendo aos montes, porque se você visse com os seus olhos o que são 500 mil mortes condensadas numa profecia, você iria ficar aterrorizado. 500, meio milhão de brasileiros pereceram junto com o vírus, que não é culpa de ninguém, mas ao mesmo tempo com o que se fez do vírus, que é culpa do senhor presidente, que no dia que a gente completa meio milhão de mortes, ele vai rodar com Silas Malafaia o Brasil, promovendo aglomerações nos lugares santos. Este é o abominável da desolação. E aí, nesse sentido, via-se cidades submersas. É interessante que fizeram uma estatística que mostraram, por exemplo, o Brasil perdeu 500 mil de pessoas subnotificadas, que muita gente morreu aí de insuficiência respiratória grave, de síndrome respiratória grave e de outras doenças correlatas, né, que tem a ver com o Covid. Algumas pessoas, por exemplo, foram curadas da Covid, mas morreram em relação às suas sequelas. E aí o que se pesquisou é que 99% dos municípios brasileiros não tem 500 mil habitantes. De maneira que esse número de 500 mil significa a submersão de muitas cidades brasileiras, por que não dizer da maioria das cidades, se concentrasse num lugar. Entende? Nunca se morreu tanta gente num pequeno período. A gente acha pouco, 500 mil de pessoas mortas por uma única doença, fora as outras muitas mortes que vão matando de maneira mais lenta. Agora essa Covid, ela mata, assim, é uma pesca, né? Em alguns casos é um arrebatamento, é Deus livrando muitos crentes de permanecerem no pecado de adorar Bolsonaro. Preste atenção que isso que eu estou te falando aqui, sim, é uma palavra profética. Eu estou te revelando o que está oculto. Muita gente está sendo arrebatada, igual o apóstolo Paulo falou, como que livradas pelo fogo, porque já estavam se tornando criaturas blasfemas e Deus os recolheu em meio à Covid. Muitos outros foram assassinados pelas palavras profanas e blasfemas do senhor presidente, auxiliados por ministros do evangelho como Silas Malafaia, que se tornou falso profeta. Entendeu agora o que significa as cidades submersas? A gente via também nas profecias aí a questão das cidades inundadas, né? Mostrando isso, que ficou todo mundo inundado por esse engano, por esse homem, por esse governo, por essa família que pega as leis para apodrecer as leis. Não entender a profecia. De maneira que quando a gente então está falando desse abominável que desola, dessa abominação que desola, que desilude, que nos enfraquece, o convite profético é: perseverem, perseverem, porque todo engano será descortinado. Está sendo. Não, ninguém vê o que eu estou falando aqui, mas vai ficar para registro isso que eu estou gravando aqui. Olha só. Silas Malafaia, eu quero dizer aos senhores que fiz um compromisso há 4 anos com os evangelhos do Brasil. Nós indicaremos um evangélico para que o Senado aceite o seu nome e encaminhe para o Supremo Tribunal Federal um irmão nosso em Cristo. O que nós temos aqui neste vídeo? O anticristo do momento, que ele é um arquétipo de um anticristo, porque ele fala de Deus, mas não tem nada de Deus nem na vida, nem nas atitudes. Ele tem uma aparência de honestidade, mas ele é extremamente desonesto. A gente esquece das suas fontes, de Queiroz, do advogado da família escondendo Queiroz na casa dele, dos muitos eventos onde Bolsonaro se mostra amigo de muitos anos do Queiroz, onde eles não estão se falando agora por um propósito, porque quando ele sair eles vão gargalhar da nação inteira. Então esse homem é profano. Aí o que a gente tem? O anticristo em cima de 500 mil de pessoas mortas, falando dentro de um culto evangélico no Pará, amparado por 2 pastores, Silas Malafaia e Samuel Câmara, fazendo promessas mentirosas, porque ele chega e fala assim: tem 4 anos aí que eu prometi à igreja, mas ele sabe que é uma promessa falsa. Por quê? Esse juiz que ele quer colocar lá, que é terrivelmente evangélico, primeiro que isso é uma coisa profana. Para que evangélico precisa colocar um juiz na justiça? Deus tem alegria e prazer em usar muitos ditos profanos
para favorecer o seu povo. Deus não precisa que um pastor evangélico consiga uma peixada do presidente da República para se tornar juiz. Mas aí ele está prometendo isso, que é para ele ganhar votos no ano que vem das igrejas evangélicas. Ele vai lá talvez indicar o André Mendonça, igual ele fez no caso do Cássio Conká, né? Todo mundo achando que ele ia indicar o terrivelmente evangélico. Ele indicou alguém que o seu amigo, que é o acoberto dos seus crimes, o Hélio Negão, Hélio Bolsonaro, indicou, né? Aí colocou lá o Cássio Conká, Malafaia ficou bravo, mas aí tá lá Bolsonaro amaciando Malafaia, enrolando todo mundo e falando e sendo mentira durante um culto evangélico lotado em cima de 500 mil mortes. É gente que adora a Deus tanto quanto odeia o próximo. Não dá para sair dois tipos de água de uma mesma fonte. É interessante que quando o falso profeta, quando o Malafaia coloca aquele homem para falar ali, fazendo campanha antecipada, TSE, preste atenção nisso, campanha antecipada, o homem está fazendo campanha, usando Deus, vou repetir, eles, Malafaia, Samuel Câmara e Bolsonaro usam Deus igual a papel higiênico, que limpa, mas não lava, limpa, mas não purifica, limpa, mas não transforma. Isso é usar Deus. Então, não é porque ele está falando de Deus, não. Isso é o abominável da desolação. Está usando Deus, usando o nome do Senhor em vão, cometendo blasfêmia. Porque quando você vai na igreja fazer uma promessa que você sabe que ela não vai se cumprir, ou que ela vai se cumprir contra o Espírito de Jesus, isso é a mentira. Porque aquele André Mendonça, seja ele o crente que ele for, independentemente de ele ser um bom advogado, ele é o abominável da desolação também. É só você ver o último processo que ele foi lá no Supremo Tribunal Federal, pedir para liberar os cultos. Ele é louco, ele quer soltar as pessoas para a morte, aí ele solta frases que parecem lacradoras, mas são frases satânicas, que ele diz que um cristão está disposto a perder a sua vida pela sua fé. Isso é um absurdo. Eu estou disposto a perder a minha vida por Jesus e não por ideologia política nem por ideologia evangélica. Mas por Jesus neste momento a gente tem de ser prudente e não aquela coisa assim, eu vou para o culto e Deus que se vire para me guardar em nome das minhas ideologias políticas, em nome do meu ídolo Bolsonaro. Aí ele já provou que ele é uma das peças da abominação que desola, o senhor André Mendonça. E aqui eu estou falando, eu sou crente em Jesus, sou tão crente em Jesus que eu acho indigno o André Mendonça, depois de todo o desserviço que ele tem feito ao reino de Deus na República, ainda sair como juiz. Se ele é de Deus mesmo, ele não vai conseguir ir para o STF. Essa é a verdade. Se ele conseguir ir, ele só está provando para você e para mim que ele é o abominável da desolação, uma pecinha do espírito do anticristo. Mas se esse Senado é sério como ele tem se mostrado ser, André Mendonça não vai passar naquela oitiva, naquelas entrevistas, não. Porque pode até ser que um juiz consiga entrar ali na base da desonestidade, mas André Mendonça não é crente. Se ele conseguir entrar ali na base da desonestidade, é porque ele é de Satanás, ele não é de Jesus, ainda que seja bonzinho, serpentoso, como todos os bolsonaristas são. Estende a sua mão em direção ao presidente. Senhor, aqui está a mais alta autoridade dessa nação e a tua palavra diz, antes de tudo, que se façam orações, deprecações, súplicas pelos homens que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, porque isto é bom e agradável ao Senhor. Nós queremos abençoar o nosso presidente, toda a sorte de bênçãos sobre a sua vida, a sua família. Dê a ele graça, saúde, sabedoria, para poder guiar os destinos dessa nação. E nenhuma arma forjada prevalecerá sobre o Brasil, prevalecerá sobre o presidente. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Paz de Cristo, gente. Se assentem. Quando o falso profeta vai deixar Bolsonaro orar, na verdade ele vai orar pelo Bolsonaro, você percebe lá, percebe no vídeo que o Bolsonaro
ele nem fecha os olhos, porque aquele não tem fé em Deus, aquele tem fé nas suas estratégias. Ele está preocupado, ele sabe que ele vai ser apanhado, ele está muito aflito, ele está deslocado. É importante a gente entender, quando Malafaia vai dizer assim, ai, que a tua palavra nos ensina a orar pelas autoridades. Legal, é isso mesmo. Ensina-nos a orar pelas autoridades constituídas, são instituições, são grupos, são pessoas, mas a mesma palavra que nos ensina a orar pelas autoridades constituídas nos ensina a não deixar o abominável da desolação acontecer. E outra coisa, nos ensina a confrontar os indivíduos que se portam contra Deus, de maneira que você tem aí uma diferença entre o falso profeta Silas Malafaia, que ora pelo abominável da desolação dentro de uma igreja, oferecendo sacrifício profano a Deus, e o João Batista, que apontou às autoridades, perdeu a vida, mas foi fiel a Deus, que disse, não tenha medo de quem pode te matar, João Batista. Tema aquele que, além de te matar, pode jogar a sua alma no inferno. Ele foi lá e confrontou a pessoa. Bolsonaro precisava ser confrontado por estes pastores, mas eles estão promovendo o abominável da desolação. Entendeu a diferença? Uma coisa é a gente orar pelas autoridades, temos que orar pelo Supremo, pelo Congresso, pelos governos. Agora, quando uma pessoa dessas autoridades está agindo contra o Senhor, e é o que esse cara está fazendo, e Silas Malafaia vai abençoá-lo, isso se chama o abominável da desolação, ou a abominação que desola, que desanima, mas perseveremos. E aí a gente já vai até para o próximo vídeo. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Se você quiser acrescentar algo, falar comigo, vai às minhas redes privadas. Eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter. A gente pode conversar por lá. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.